Vou deixar um salmo aqui para os inscritos do canal. O Salmo 121, apenas 2 versículos. Levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui o salmista está falando, no momento de dificuldade, no momento de angústia, de tristeza, a gente tem que olhar para o céu, pedir ao Senhor que Ele nos guarde, que Ele cuide da gente, que nos fortaleça, que não deixe nós cair, que sempre esteja com a gente constante. E a gente também, sempre com Ele, em oração, buscando a Ele de todo o coração, louvando, glorificando, que Ele ajuda. E também clamando, dobrando nosso joelho, mas sempre em oração, que o Senhor cuida da gente, seja na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, naqueles momentos que a gente vai estar ali, ó, triste, triste. O Senhor está ali, falando com a gente: filha, não fica triste, eu estou contigo, eu sou teu pai. Ele fala assim pra gente. E a gente, cada vez mais, a gente tem que clamar, louvar, glorificar, dizer glória e aleluia ao Senhor todo tempo, a todo momento, de todo o nosso coração. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor nos ama. E eu falo para todos os inscritos do canal: buscai ao Senhor de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Porque o Senhor é contigo e é comigo também. E eu peço ao Senhor todo tempo e a todo momento que a gente busque a Ele, que a gente cada dia mais, sempre na presença dele, louvando, glorificando, adorando, exaltando o santo nome do Senhor, porque ele é digno. Eis-me aqui, e falar assim para o Senhor: eis-me aqui, pegar a Bíblia, ler pelo menos um salmo, 2, 3, e uma palavra. O Senhor já está atendendo tudo que você lê aqui, porque a palavra do Senhor é glória, é honra, é louvor, é tudo, tudo que nós merecemos, porque sem a palavra do Senhor, porque sem o Senhor na nossa vida, no nosso caminho, do nosso lado, nós não somos nada. E eu peço ao Senhor todo o tempo, todo momento, que me ajude, que me fortaleça, que cuida de mim. Ô Pai amado, ô Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, de encontro, Senhor Jesus, sobre mim, Senhor Jesus. Vem de encontro, Senhor Jesus, a cada um, Senhor Jesus, que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor Jesus. Ô Pai amado, vai com a tua forte mão, Senhor Jesus, sobre eles, Senhor Jesus. Ô Pai amado, eu não sei, Senhor Jesus, qual é a dificuldade deles, qual é o problema que eles estão passando, Senhor Jesus. Mas o Senhor sabe, Senhor Jesus. Mas eu te peço, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, vai lá, Senhor. Se for alguma doença, cura, Senhor Jesus. Se for uma porta de emprego, Senhor Jesus, entra com providência, Senhor Jesus. Ô Pai amado, vai cuidando, Pai amado, vai levantando, Pai amado, vai restaurando, Pai amado, vai fortalecendo, Pai amado. Ô Pai amado, eu te peço nesse momento, Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor já está agindo. Como o Senhor age na minha vida, Senhor Jesus, o Senhor vai agir na vida dos inscritos também, Senhor Jesus. Ô Pai amado, entrego todo em tuas mãos, Pai amado. Ô Pai amado, nesse momento, Senhor, de oração, Senhor Jesus, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está me ouvindo, Senhor Jesus. Eu creio que as minhas palavras, Senhor Jesus, são humildes, Senhor Jesus, mas está chegando até a Ti, Senhor Jesus, nesse momento, pelo santo nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, faz a obra, Senhor Jesus, sobre nós, Senhor Jesus. Ô Pai amado, lava, Senhor Jesus, todos os pecados dessa terra, Senhor Jesus. Eu sei que nós somos falhos, pecador, Senhor Jesus, mas eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe a gente, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor cuida, Senhor Jesus. Ô Pai amado, eu te peço, Senhor Jesus, cada dia mais, Senhor Jesus, o Senhor me fortalece, o Senhor vai cuidando de mim, Senhor Jesus. Ô Pai amado, repreenda todo o mal, Espírito Santo de Deus. Entra, Senhor Jesus, com providência. Entra sobre nós, Senhor Jesus, fazendo a tua obra, fazendo o teu milagre, a tua maravilha, porque eu creio que o Senhor já está
já está trabalhando, que o Senhor já está fazendo a obra, Senhor Jesus, sobre teus filhos, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus, nós todos os pecados, Senhor Jesus. Retira, Senhor Jesus, toda a maldade do nosso caminho, todo pensamento ruim, Senhor Jesus, todo pensamento da mente, todo pensamento do coração, Senhor Jesus. Faça, Senhor Jesus, que nós temos um coração puro, um coração bom, um coração bondoso, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando, Senhor Jesus. Vai trabalhando, Senhor Jesus, conforme o Senhor trabalha, sobre a tua palavra que nós lemos, Senhor Jesus, sobre os louvores que nos louvam, Senhor Jesus. Ô Pai amado, trabalha, Senhor Jesus. Trabalha sobre tudo, Senhor Jesus. Sobre tudo em nossas vidas, Pai amado. Cura, Senhor Jesus. Protege, Senhor Jesus. Entrego a minha vida, Senhor Jesus. Entrego o meu espaço, Senhor Jesus. Entrego todos, Senhor, aqueles, Senhor Jesus, que estão ouvindo essa oração nesse momento, Senhor Jesus. Que essa oração chegue ao alcance, Senhor Jesus, daqueles que estão precisando, Senhor, de ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de força, uma palavra de vida, Senhor Jesus. Porque aqui está, Senhor Jesus, na minha mão, Senhor Jesus, a palavra que nós precisamos. A palavra de força, de renovo, a palavra que levanta, Senhor Jesus, a palavra que ergue, Senhor Jesus. Porque sem a palavra do Senhor, nós não somos nada. Sem a palavra do Senhor, ai de nós nessa terra. Buscai ao Senhor enquanto é tempo. Vá para a casa do Senhor. Vá para o caminho do Senhor. Como é bom estar no caminho do Senhor. Como é bom adorar. Como é bom glorificar ao Senhor. Como é bom dizer glória e aleluia a todo tempo ao Senhor. Porque Ele é digno de louvor, de honra, de exaltação. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele faz da minha vida. Eu agradeço ao Senhor por ter misericórdia de mim, porque sou falha, sou pecadora, o Senhor sabe de tudo. Eu não preciso falar dos meus pecados nem dos meus erros, mas o Senhor me cura, o Senhor cuida de mim, o Senhor me perdoa pelos meus pecados. Senhor amado, muito obrigada, Pai amado. Pai, nesse momento, Senhor Jesus, de oração, nesse momento, Senhor Jesus, que a tua palavra sobre as minhas mãos, Senhor Jesus, eu te peço a proteção, Senhor Jesus, sobre a minha vida, eu te peço a proteção, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor Jesus. Ô Pai amado, vai de encontro, Senhor, vai na casa de cada um, Senhor Jesus, visita os familiares, Senhor Jesus, cura, Senhor Jesus, protege, Senhor Jesus. Ô Pai amado, eu também te peço pelas criancinhas, Senhor Jesus. Ô Pai amado, cuide de cada criancinha, Senhor Jesus. Entrego todo em tuas mãos, Senhor Jesus. Ô Pai amado, cuida, protege, renova, restaura, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Ô Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo. Por tudo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Senhor Jesus, daqueles que estão na rua, Senhor, daqueles que ficam na rua, dormindo na rua, debaixo de uma marquise, Senhor Jesus. Vai cuidando, Senhor Jesus, vai protegendo, Senhor Jesus. Eu não estou aqui, Senhor Jesus, pedir só por mim, mas eu peço por todos, Senhor Jesus. Eu peço pela minha igreja, Senhor Jesus. Eu peço para os irmãos, Senhor Jesus, da igreja, Senhor Jesus. Eu peço por cada igreja, Senhor Jesus, que tem nesse Brasil afora, Senhor Jesus. Que o Senhor vá lá, Senhor Jesus, que o Senhor cuida, que o Senhor cura, que o Senhor fortalece cada irmão, Senhor Jesus. Entrego tudo em tuas mãos, Pai amado. Vai cuidando, Senhor Jesus. Se for alguma enfermidade, se for alguma porta de emprego precisa ser aberta, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor vai abrir, Senhor Jesus. Que o Senhor já está cuidando, que o Senhor já está tratando, Senhor Jesus. Que é no seu tempo, que é na sua hora, que não é na nossa hora, mas sim a hora do Senhor. E eu espero a hora do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarda, que o Senhor cuide de cada um nesse momento, que o Senhor vá dando livramento, vai dando escapes, Senhor Jesus. Ô Pai amado, quem tiver na rua agora nesse momento, indo para algum lugar, Senhor Jesus, que o Senhor vai dando impedimento, dando livramento, tirando todo o que tem mal do caminho, Senhor Jesus. Ô Pai amado, vai libertando, vai protegendo teus filhos, Senhor Jesus. Ô Pai amado, eu peço, Senhor Jesus, que nesse momento, Senhor Jesus, que não
não está só eu em oração, não está só eu falando a tua palavra nesse momento, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que tem mais irmãos, Senhor Jesus, que estão te adorando nesse momento, estão dizendo o quanto o Senhor é bom, estão dizendo o quanto o Senhor faz maravilha em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por o Senhor me dar a palavra, Senhor Jesus, por o Senhor cuidar de mim, por o Senhor cada dia mais me fortalecer na tua presença. E eu te peço, Senhor Jesus, cuida de mim, Senhor Jesus, cuida de todos, Senhor Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor Jesus. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para fortalecer o meu canal, dessa oração que eu fiz para todos os inscritos no canal. Que o Senhor Jesus protege todos nesse momento, cuida de todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa o like e se inscreva no canal. E aperte o sininho.